Boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para participar da nossa live da Ciências Médicas. Sejam bem-vindos à live. É uma live que é uma iniciativa da PUC São Paulo, a iniciativa do pró-reitor Flávio, pró-reitor da graduação Flávio, e essa é uma live para a gente falar sobre as ciências médicas, né? Hoje a medicina é dita como ciência médica, não só como medicina, né? Eu vou conduzir hoje esse papo com o Felipe Jordan, né? Meu nome é Jorge, eu sou coordenador aqui do curso de medicina, tem 13 anos que eu estou na faculdade, esse é o terceiro ano, né, que eu vou entrar como coordenador do curso. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da faculdade, eu fui formador aqui de cerca de 12, 13 turmas, aí, cerca de 1.200 alunos passaram comigo, e vários alunos muito queridos, muito próximos, meio próximos, distantes, mas todos muito afetuosos comigo. Esse é o maior benemérito para mim, é trazer esse pessoal. E um deles é o Jordan, né? O Jordan foi um aluno muito querido meu, assim, nós acompanhamos desde que entrou aqui, quando calouro, eu que ensinei ele a nadar aqui na faculdade, então participou de várias intermédias, afogava um pouco, porque eu passava por cima mesmo, não tinha dó, e brincadeira, evidentemente, que ele nada muito melhor do que eu. Mas foi um menino assim que eu vi crescer, né? Ele nem tinha barba, coitado. E Não hoje tinha está mesmo. aí, hoje tá aí um médico de potencial, assim, um expoente para nós, né? E evidentemente que por ser o expoente, vai ser um ponto de apoio para a nossa conversa, mas não é só isso, né? Ele, antes de ser um expoente, ele foi um aluno aqui que ralhou um monte, teve que estudar bastante, enfim, teve a sua trajetória aqui. Este é um momento aí para quem está assistindo a live, né, para vocês, alunos, futuros alunos, candidatos a serem chamados filhos da PUC, os PUCianos, a bater um papo com a gente sobre a faculdade de medicina, sobre o curso de medicina, os avanços que tem, as coisas tradicionais ainda, e as tendências em que o Jordan está muito mais ligado atualmente. Então, boa tarde a todos, obrigado. Jordan, eu gostaria que você se apresentasse um pouco para nós. Claro. Bom, boa tarde, Jorge. Obrigado pelo convite. É um prazer ter sido escolhido para poder falar um pouco sobre Sorocaba, né, que é a nossa querida Faculdade de Medicina da PUC. E eu me formei em Sorocaba em 2020, no final de 2020. E como você disse, foi muito bom o tempo que eu pude dar aulas de natação, que a gente nadava juntos. E é muito legal poder estar falando sobre esse período da minha formação, porque Sorocaba foi realmente muito marcante na minha trajetória. Eu fui um aluno que eu acho que eu participei de muita coisa, então, e Sorocaba é uma faculdade que proporciona isso, né? Então, na faculdade eu pude vivenciar o esporte, eu pude vivenciar a convivência entre os alunos, a proximidade com os professores. O Jorge, coincidentemente, é um amigo pessoal, foi meu orientador em projeto, o projeto que eu mais me orgulho até hoje de ter escrito na vida. Acredito que vai ter algum que vá superar, mas até hoje foi meu principal projeto que eu mais me orgulho. Então, Sorocaba com certeza é muito marcante. É uma faculdade que tem muita tradição, uma faculdade que tem uma estrutura diferenciada, ela tem um corpo clínico diferenciado. Então, hoje está aqui para poder falar um pouco disso, do que foi essa etapa da minha vida,
e o quanto influenciou, e foi diretamente influenciador e significativo para que eu continuasse a minha jornada e estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, é um prazer poder estar falando sobre isso, sobre a nossa querida Medicina Sorocaba, e como a medicina ela vem se transformando, né? As ciências médicas, o mercado, e como tudo isso vem adquirindo um formato novo, como era, como está se tornando, e as interfaces que a gente pode tentar entender em conjunto, principalmente porque eu tenho consciência, uma reflexão que eu faço, que acho que desde criança eu pensava em fazer medicina, e a medicina que eu aprendi a ver como referência lá atrás, que foi a que me inspirou, ela é muito semelhante ainda à atual, mas ela é muito diferente ao mesmo tempo. Então, acho que é importante a gente ter esse discernimento e trazer esses pontos e também enfrentar esses pontos, porque eles são pontos fatídicos, eles estão ocorrendo e vão ocorrer cada vez mais. Então, nós temos essa liberdade de ter um assunto, ter uma pauta para trazer esse assunto de uma forma tranquila, aberta, e eu acho que é muito oportuno e, e muito significante para que a gente traga cada vez mais pessoas interessadas, brilhantes e com potencial para nossa casa. Legal, Jordão. Obrigado. Obrigado pelos comentários, principalmente da natação, mas eu gostaria de dizer que eu sou professor de psiquiatria, né? Nas horas vagas, eu sou professor de psiquiatria, e assim, o Jordão foi, de fato, né? Nós fizemos um trabalho muito legal sobre arte e psiquiatria. Então, nós fizemos um apanhado geral de como está o estado da arte em geral. Então, nós abordamos ali vários atores, autores, pintores, músicos relacionados à psiquiatria. Foi um trabalho muito interessante e que nos rendeu vários comentários aí bonitos, né? Mas aproveitando, Jordão, você falou que desde criança você queria fazer medicina e você se baseava até na medicina tradicional. Como é que foi e quando de fato você se decidiu, vou fazer medicina? Jorge, na verdade, minha vida inteira eu tinha isso como objetivo. Então, desde a minha infância, eu já estudava para isso. Você me conhece bem, eu sou uma pessoa bem hiperativa, bem intensa. Então, eu estudava muito, mas não era aquele aluno que só ficava ali quietinho. Mas eu sabia o caminho que eu precisava trilhar, porque eu acho que ainda deve ser, tende a ser por um tempo pelo menos, a graduação mais concorrida, mais almejada. Socialmente tem um estigma, né, sobre ser médico, a valorização do ser médico. Então eu sabia o que eu precisava fazer. E na minha primeira infância, eu não, financeiramente, meus pais não tinham condições de subsidiar escolas caras, então eu prestava bolsas em colégios e estudava para passar nessas provas de bolsa para poder seguir esse caminho da medicina. Eu tive um contratempo, assim, vamos dizer, pessoal, que no ensino médio eu decidi que não iria mais prestar medicina, iria trabalhar com meu pai. Comecei a fazer direito, fiz 6 meses, olhei para mim mesmo e falei, não, não é para mim, não, acho que escolhi errado e voltei para a ideia da medicina. Então fui pro cursinho, fiz cursinho e voltei para o meu grande sonho, que era a medicina, e hoje vejo que realmente eu não poderia ter escolhido outra coisa que se encaixasse mais no meu perfil, porque até um pouquinho diferente acho que para o objetivo da sua pergunta, mas acho que seja muito pertinente. A medicina, eu acredito que ela seja muito mais que apenas uma profissão, né? A medicina, ela te permite realmente enxergar pessoas, mudar a vida de pessoas, ter um acesso muito grande de uma forma que rompe aquela relação basicamente de prestação de serviço. Você ocupa um outro espaço na vida do ser humano. Então eu vejo isso hoje
e sou muito grato por ter tido essa formação. Segui outros caminhos dentro da medicina, fui um pouco para um caminho diferente dessa medicina tradicional, mas esse valor é um valor que eu acho que mais me marcou em toda a minha formação, e é um valor que eu sempre aplico e vejo que a gente desenvolve, cria essa capacidade de olhar para o outro, se preocupar com o outro e conseguir enxergar o outro. Então, acho que a medicina sempre foi um sonho e ainda bem que eu não desisti dele. Jordão, como é que foi? Assim, como é que você já estava fazendo direito? Você falou, vou fazer medicina. Como é que foi assim? Vou fazer quais vestibulares? Como é que foi fazer a PUC? Como é que foi Sorocaba para você? Conta um pouco aí. Conto. Bom, foi um desafio imenso na época. Na época, a gente estava passando por uma situação financeira bem complicada dentro de casa. E eu sabia que você me conhece, eu não sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas pela metade ou não me dedicar. Então eu falei, bom, eu quero fazer medicina e eu quero fazer em alguma das melhores. E dentro dessas melhores eu tinha claramente na minha cabeça 5, 6 faculdades elencadas e uma delas era a PUC. Então eu tive que basicamente mudar de cidade, da cidade que meus pais estavam morando. Vim para São Paulo sozinho, morar num, num lugar que hoje eu brinco, parecia tipo um mini cortiço, sabe? Das obras que a gente lia para os vestibulares. Sabia que seria um preço altíssimo, estudava das 7 da manhã às 11 da noite todo dia. Sábado saía para me divertir, porque eu queria ter esse equilíbrio. E foi muito difícil, sabia que seria difícil, e eu tinha esse cunho de que teria que ser uma dessas faculdades, que eu considerava que seriam boas e que de fato são boas, que são as tradicionais, que são as faculdades que têm embasamento e que eu tinha certeza que me trariam uma capacidade técnica muito boa. Então, Sorocaba foi certamente uma daquelas que eu falei, vou prestar e vou me dedicar. E eu lembro até hoje, quando eu estava no cursinho, não fazendo propaganda de no cursinho, até que hoje para mim isso não faz diferença, mas eu estava fazendo no Tamandaré e tinha o professor Marcílio. E eu me lembro que toda a questão que tinha da PUC, ele lia PUCSP, PUCSP Sorocaba. E ele sempre comentava do tipo, olha, muito boa, muito boa. E foi uma faculdade que eu prestei, fui aprovado e foi a que eu escolhi fazer. Você sabe, eu passei em algumas outras, mas foi a que eu escolhi fazer e não me arrependo nem um pouco, porque eu vejo hoje de verdade, honestamente, o que Sorocaba me proporcionou de várias formas. Me fez me desenvolver um médico muito capaz e com pertinência para estar à frente de serviço de saúde, para ter mão de serviço de saúde, para saber se posicionar e para ter valor. Porque aonde que você vai e você fala que você fez PUC Sorocaba, você tem valor. Então eu acho que foi incrível essa trajetória assim de escolha até ter alcançado essa conquista de iniciar o curso. Viu, Jordan? A faculdade é muito legal também, adoro a faculdade. Mas você veio de São Paulo, você veio morar no interior, né? Hoje nós temos aqui uma fama que Sorocaba é a Estocolmo brasileira, né? O nosso prefeito aqui cita a nossa faculdade como os melhores índices do mundo. Evidentemente que é uma brincadeira que ele faz. Mas uma das coisas que os alunos sempre relatam a nós é o amor que eles têm pela cidade, né? As últimas conversas de sexto ano, as últimas festas, a formatura, o choradeiro é uma coisa impressionante que vocês têm, que eu vi uma vez, né? Amigos de vocês voltando chorando no carro, né? Saindo da piscina, indo para as casas, chorando, porque acabou, né? Acabou Sorocaba, vamos embora para o mundo. Como é que foi essa sua relação com a cidade? Jorge, vou falar na minha perspectiva que eu acho que é um pouco.
destrinchando um pouco da cidade em si, tá? Eu acho Sorocaba uma cidade legal, que tem uma estrutura muito boa, que proporciona uma vida muito boa, um custo de vida um pouco abaixo de São Paulo. Mas eu acho que quando todo mundo chora nesse momento, é por uma outra Sorocaba. É pela Sorocaba que nós vivemos enquanto comunidade universitária. Eu vejo, é muito nítido que quem fez faculdade de interior, boas faculdades de interior, a, o passar dos anos e a convivência, ele permite que você crie laços, vínculos e tenha uma proximidade com as pessoas muito significativa e especial. Porque são muitas pessoas de fora, são muitas pessoas que estão indo sozinhas, estão sem suas redes de apoio. A nossa faculdade é uma faculdade em Sorocaba, o campus, ele é um campus pequeno, então é um campus que tem a quadra da Atlética, tem a piscina, nós temos o centro acadêmico, nós temos a faculdade no meio, os hospitais em volta, os bairros em volta repletos de prédios e repúblicas, e todo mundo está por ali. Então, não no sentido negativo, pelo contrário. É como se fosse um grande ensino médio novamente, só que numa fase adulta, com mais empoderamento, mais conhecimento e podendo conviver e curtir esses laços com os seus amigos nesse processo da vida de aprendizado. Então, você não volta para casa depois igual São Paulo, que você vem para aula de metrô, volta para casa, tá com seus pais, janta e tal, volta no outro dia para a faculdade. Em Sorocaba proporciona você mora com alguém, você mora com seus amigos, ou você está perto de todo mundo, aí você vai para aula, é no seu grupo, aí depois vocês vão treinar alguma coisa. E tem várias coisas assim muito divertidas para serem feitas. A gente sempre inventa alguma coisa para comemorar. Então, os professores estão muito próximos, a gente tem convivência com os professores. Tem professores muito queridos, igual a nossa relação. Eu te liguei a semana passada para te contar algumas conquistas, que eu vejo que isso é muito diferente e muito especial. Eu acho que esse fato do Sorocaba em si tem a ver com a cidade ser uma cidade boa, ser uma cidade que tem qualidade de vida, tem uma segurança que dá conforto aos pais, mas eu me referiria mais a Sorocaba enquanto esse grande grupo familiar que a gente forma aí. Sim. O Jordão, a faculdade, desde 2006, tem um curso voltado à metodologia ativa, né? Ela deixou de ser aquela coisa de estudar livro, caderno, prova, livro, caderno, prova. O nosso método é mais ativo, onde a gente tem mais interação com os pacientes desde o começo do curso, que é chamado PBL, né? O método do PBL. E você pegou uma boa parte desse método. O que, assim, agora você está participando de alguns outros cursos, você participou aí, está no HC, que já tem PBL, né, embora seja misto ainda. Agora, como é que você vê essa inovação da faculdade há tantos anos, né? Nós somos, acho que, uma das vanguardas no ensino do PBL. Como é que você vê esse método PBL? Sem pudor, Jordan, sem pudor. Eu já ia fazer essa consideração. Será sem dor. Porque a minha turma foi a primeira turma a ser 100% PBL. E eu não sei se você se lembra, na época, quem assumiu como representante de sala e depois representante da comissão didática da universidade fui eu. Justamente porque acredito no modelo do PBL, e vou fazer só um ensejo do que eu via de uma certa vulnerabilidade, que eu acho que o aluno bem engajado, bem instruído
e com uma base referenciada, ele tem uma capacidade muito boa de ter a sua metodologia própria de ensino. Mas eu percebi muito na minha época, também era a primeira turma, e eu sou uma pessoa questionadora, que talvez não houvesse ainda uma maturidade institucional para que isso estivesse 100% desenhado. E eu gastei 3 anos da minha vida junto com a professora Carla para tentar desenvolver isso. Então, assim, eu e a Carla ficávamos noites e noites falando sobre isso, mudando os estágios, o que seria avaliado, como fazer. Enfim, foi bem desafiador, mas eu acho que é muito meu perfil, de ser uma pessoa que vai lá e gosta de fazer as coisas. Então, eu vejo esse ponto. Mas eu acredito que tendo isso muito em vista, a faculdade tendo essa consciência, estruturando, porque tem que vir, né, do corpo acadêmico, essa estruturação lógica e, e precisa do que vai ser visto em cada momento. Por exemplo, psiquiatria, eu vou ter inserção primeiro no ambulatório, ou eu vou primeiro para a enfermaria, ou eu vou dar primeiro a teoria, ou eu vou fazer mesclado. Então, tem várias formas das coisas serem feitas. Então, acho que assim, o que fazer, como fazer, a ordem do que fazer e os temas a serem abordados é um grande desafio. E eu acho que esse é o desafio ainda de montar isso na perspectiva do PBL. Mas eu acredito que seja muito legal, uma vez onde todo esse arcabouço mais técnico esteja validado. Eu acredito bastante na metodologia, até porque nós já éramos, né? Porque agora eu já estou ficando velho. Nós já éramos uma geração de transição. E nós temos agora cada vez mais gerações que aprendem de outras formas, elas são mais práticas, resolutivas, então a gente precisa mudar, a gente precisa acompanhar. Então acho que o PBL conversa muito com isso. Em contrapartida, o PBL, por ter o seu funcionamento dessa forma, ele nos permitiu ter inserção prática muito mais cedo em várias estruturas. Então, desde o primeiro ano da faculdade, nós tínhamos inserções práticas, nós íamos para campo, nós íamos ver diversos cenários de saúde, de atenção primária, secundária, terciária, zona rural, zona, sabe, ambulatório de altas especialidades e complexidades. Então, eu acho que isso, ao longo de 6 anos, foi nos dando um embasamento cíclico de conseguir assimilando essas coisas. E agora até contando algo pessoal, que eu acho engraçado. Vou até citar, você vai saber quem é o Moisés, é meu melhor amigo. A gente se formou e assim, a gente combinou que, bom, a gente vai pegar o nosso CRM e vai trabalhar. E apareceu pra gente um pacote de plantões na Praia Grande que pagaria à vista. Para nós, meros universitários, que não tínhamos um tostão, um pacote de plantão para pagar à vista, nós falamos, vamos, obviamente, e fomos. Foi uma das maiores aventuras da minha vida. Nós éramos os dois únicos médicos da Praia Grande inteira. Literalmente. E a gente atendia 120, 140 pacientes por plantão. E nós fomos para fazer em 10 dias 14 plantões cada um. Então, assim, Jorge, eu atendi de tudo o que eu pudesse imaginar e o que eu não pudesse imaginar. E foi muito marcante porque essa inserção me garantiu, me mostrou que eu só não sabia ainda
mas eu era um bom médico. Eu só ainda não tinha descoberto isso na prática, com o carimbo na mão, finalmente com o meu nome lá sendo responsável por assinar, mas eu era. Porque chegava um caso assim de tudo. Teve mordida de cavalo, teve esfaqueamento, teve uma senhora totalmente viciada em remédio controlado, é, assim, casos de abdômen agudo horrível, uma perna me cruzando, coisas assim, absurdas. E a gente conseguiu, a gente sobreviveu, tocou, e depois a enfermeira-chefe de lá virou para mim, para o Moisés, e falou: Nossa, a gente queria muito que vocês continuassem aqui com a gente, porque faz tempo que a gente não recebia gente assim. A gente falou: Olha, gostamos muito de você, mas obrigado, vamos seguir a vida. Mas assim, essa vivência me demonstrou muito que, de fato, nós sabíamos. Eu acho que o fato desde o primeiro ano a gente estar inserido e a gente ter 3 hospitais à nossa volta, a gente ter a rede municipal muito vinculada, os nossos professores são quem tocam, né, as coisas. A gente conhece muito, vê muito, tem muita oportunidade de tocar muitas coisas e de aprender na prática. O que eu acho que isso eu vejo hoje no mercado é o que faz muita diferença. Hoje eu sou médico gestor, então eu não vejo paciente dia a dia. Mas, por exemplo, eu sou diretor de uma unidade hospitalar que eu abri como novo negócio vinculado aqui ao Hospital das Clínicas. E eu estava passando pela sala de tomografia, olhei para a paciente e falei: tá estranho esse perfil. Fui para a sala de comando, esperei uns 10 segundos assim para ver o que estava acontecendo. Na hora eu falei: vai parar. Já fui, coloquei luva de terno, assim, eu tenho que trabalhar de terno, entro em sala, PCR na cama de tomo e tocando parada, e assim, 26 minutos de parada, foi chocável, entrou em AESP, 7 ciclos, e ela voltou estável, entubada, enfim, coisas que eu aprendi na faculdade, coisas que eu aperfeiçoei no período catastrófico do Covid, e a gente foi para a linha de frente. Essa era outra pergunta que eu ia fazer para você, porque o elogio que eu faço ao PBL é que vocês saem com uma capacidade clínica impressionante. Eu dou aula para o quinto ano. Então, no quinto ano, vocês têm um raciocínio clínico que são de pessoas formadas há um bom tempo. E assim, uma agilidade mental, tanto de raciocínio quanto do que solicitar, do que esperar, muito avançada, né? E eu acredito que seja por causa do PBL. Eu acho que é uma coisa que dá uma boa destreza disso. Por outro lado, evidentemente que há alguns contratempos em razão das teorias necessárias. Mas você também passou pelo Covid, né, Jordão? O último ano seu foi do Covid, né? Foi. Então, você também teve essa problemática ainda para você. Você passou por vamos dizer assim, uma adaptação inédita, né? Nunca houve isso antes. E nós tivemos que fazer uma adaptação assim que deixou muitas cicatrizes para nós, porque o curso não podia parar, vocês tinham que terminar o curso, né? E mesmo assim, você saiu, como é que foi a escolha sua para fazer? Porque eu sei que você fez residência de cirurgia, fez as provas, você passou, mas você falou, não vou fazer cirurgia, vou fazer gestão. Como é que foi isso? Complexa a pergunta. Eu quis cirurgia a faculdade inteira. Eu escolhi medicina por cirurgia. Eu fui da Liga de Cirurgia, fiz trabalho em cirurgia, publiquei. E você me conhece, né, Jorge? Sou uma pessoa que eu gosto de desafios, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então, eu não queria ficar com aquela dúvida do tipo, e se eu tivesse feito? Eu falei, bom,
Eu vou estudar para passar e daí eu decido se eu vou ou não. E daí eu passei e não fui. Foi uma dor, foi uma grande dúvida pessoal, assim, e não fui. E não fui, e o fato de não ir me gerou duas possibilidades. Bom, então eu realmente quero fazer gestão, e o único lugar que eu via como mais viável e, e que tem isso estruturado é o Hospital das Clínicas da USP, que já tem era uma residência específica de gestão, e faz uns 10 anos que renomearam, você entra pela medicina preventiva e depois escolhe fazer a gestão. E é a única residência disso, e é uma parceria do Hospital das Clínicas com a Fundação Getúlio Vargas. Então eu olhei e falei, bom, se eu quero ir para esse caminho, é nesse lugar que eu tenho que fazer. É o melhor, eu vou fazer nele. E daí, eu basicamente, bom, venho de uma família que não tinha como me estruturar, eu me formei, tinha 100% de FIES, a vida estava naquele momento do Covid, no pior deles, né? Então, assim, não tinha falta de trabalho para médico e muito menos para médico que tivesse coragem de ir para campo. Então, o que eu fiz foi ir para campo, sabendo que eu precisava ir para campo para poder ter o meu dinheiro para pagar o meu estudo, para equilibrar isso tudo e continuar estudando para prestar minha prova de residência. Então eu fui para campo e foi muito engraçado porque muito rapidamente eu cresci nos lugares que eu comecei a trabalhar, porque você me conhece, né? Eu sou muito pragmático, resolutivo e sou desenrolado, vou lá e faço tal. E de repente, quando eu vi, eu tava tipo meio como diretor clínico do hospital em São Caetano. E eu ganhava como médico diarista, ganhava como médico o diretor clínico, fazia ainda pronto-socorro. Então, assim, foi uma época que eu trabalhei muito e consegui ganhar um bom dinheiro para poder estudar e bancar minha vida nesse contexto. Então, foram 2 anos que eu vivi dessa forma, onde eu trabalhava muito e eu preferia trabalhar à noite, porque, na pior das hipóteses, eu conseguia dormir umas 2, 3 horas. E daí, de dia, eu dormia mais umas 2 e o resto do dia inteiro eu estudava. Então, foram anos planejados sobre essa ótica para passar nesse lugar que é onde eu fiz. E no primeiro ano não passei, mas continuei focado e no segundo ano eu passei. Passei em terceiro lugar, são 5 vagas só, então é muito pouco. E daí, depois desse período do Covid, quando eu entrei na residência, eu já comecei a trabalhar como médico auditor. Aqui através da própria USP, conheço, né? Aqui tem alguns conhecidos e tal, eu comecei a virar médico auditor. Então, daí eu saí da linha de frente do sentido de atender paciente e fui fazer auditoria. Durante a residência inteira fiz auditoria médica e, e daí as coisas foram acontecendo. Durante a residência me propuseram um projeto o meio megalomaníaco de eu construir uma nova modalidade de negócio para o HC, que é levar o modelo do HC para fora. Hoje eu trabalho no INRAD, que é o Instituto de Radiologia, e eu botei de pé o primeiro instituto de radiologia fora do HC, sendo do INRAD, em parceria com o Sírio-Libanês. E disso fui ficando, e hoje trabalho aqui também na inovação, estou nos 2 principais projetos de inovação daqui. E foi esse caminho, assim, Jorge, que não era nada muito, muito claro. Coisa bem natural, né? Você sair do jaleco e ir para o paletó. Hoje você é paletó total, né? Paletó total. Tá. Jordan, tem uma questão aqui do Fernando Azevedo, que ele está perguntando para a gente. Como as faculdades têm lidado com a telemedicina? Existe alguma disciplina que aborde essa relação com a tecnologia? Posso falar?
Pode, claro. Você quer falar? Tá. Você Bom, que é. Fernando, eu acho que essa pergunta ela pode ter diversas respostas, tá? A digitalização da saúde é um caminho sem volta e é um caminho que tende a ser acelerado. Mas a gente tem que contextualizar em que faculdade a gente está falando, em qual região, de como a gente está falando disso. Porque, assim, é uma coisa que eu e o Jorge a gente já estava até conversando há algum tempo sobre o quanto, por exemplo, a minha atuação aqui no HC, eu estou fazendo grandes projetos de inovação. E eu sou médico, gestor e trabalho com inovação. E falei para o Jorge, falei, Jorge, seria um prazer levar para Sorocaba algo mais moderno nesse sentido. Acho que tem muita coisa que está acontecendo. E o Jorge é uma pessoa super adepta que com certeza vai viabilizar esse tipo de coisa. Aqui na faculdade da USP, a gente percebe que tem ligas disso já. Tem outras faculdades com ligas, tem algumas faculdades já tentando trazer isso para dentro do aprendizado, trazer isso para dentro do ensinar, ter um módulo ou uma matéria sobre isso. Mas eu vejo que, assim, uma grande separação que a gente precisa fazer é saúde digital, ela é um universo. Telesaúde, telemedicina, ela é muito mais ainda voltada para atendimento em si. Então, a gente não pode confundir essas coisas. A telemedicina, eu acho que ela já deve ser, assim, o quanto antes incorporada em todas as faculdades que forem possíveis, porque eu acho que todos os médicos vão ter interfaces de telemedicina, seja em qualquer especialidade que você vá fazer. Agora, pensando já numa tendência de saúde digital, aí é um mundo de conhecimento, é um mundo que entra Health Analytics, é um mundo de coisas que você pode falar de programação, você pode falar de IoT, você pode falar de metodologias diversas, enfim. Aí é realmente um rol muito grande. Mas eu vejo que a gente está no momento, e eu estou conversando muito sobre isso, a gente está construindo aqui dentro do HC, através do Centro de Inovação, um modelo de curso que a gente leve de fase de capacitação, de uma pós-graduação de um ano, para levar exatamente isso da formação da saúde digital e a sua expansão. Que nada tem a ver diretamente só com telesaúde, sabe? Telesaúde é mais ou menos isso aqui, assim, como se fosse se eu estivesse fazendo uma consulta pelo computador. Mas eu acho que é de suma importância que o mercado se mova nessa direção e as faculdades tradicionais se movam nessa direção, porque vai ser um grande diferencial. Um grande diferencial para os formandos que forem entrar no mercado de trabalho. Jordan, você é conselheiro de startups, né? Sim. Como é que é isso daí? Como é que funcionam as startups na saúde? Como é que é ser conselheiro de startups na saúde? Enfim, como é que é o seu campo de gestão? Porque o que a gente vê, assim, a maioria dos estudantes, dos candidatos ao vestibular, é um médico tradicional, aquele médico que atende o paciente, faz as consultas e cirurgia, etc. E aí você está num campo completamente novo, né? Eu posso dizer que é completamente novo. Como é que é essa coisa de startup especificamente, que é um que o pessoal que está entrando agora tem mais conhecimento? Jorge, basicamente assim, tem alguns núcleos no país que já estão bem maduros sobre esse tipo de conhecimento. Se você for pensar no mercado de saúde, existem várias oportunidades de negócio, enquanto médico também, tá? E daí, eu acho que as startups, ela vem muito nesse âmbito do tipo criar soluções pontuais para problemas crônicos. Então, tem diversas startups que a gente pode mencionar e
Eu estou agora como conselheiro de uma startup que ela faz Health Analytics e Data Science para grandes corporadoras de saúde, enfim, grandes grupos de saúde, justamente para conseguir interpretar qual que é o padrão de comportamento dos atendimentos, dos perfis dos pacientes, das idades, as comorbidades, tentar entender, por exemplo, poxa, a gente sabe que a gente está fazendo rastreio de algumas doenças, certo? Certo. A gente está alertando os pacientes, a gente está buscando eles para fazer o rastreio, porque a gente consegue, isso falo isso através dessa startup que eu participo muito, a gente consegue ver que os pacientes não acompanhados e que tiveram um desfecho, por exemplo, de um câncer, o custo disso vai ser muito maior do que se eu tivesse feito uma busca ativa e rastreio de todo mundo. Então, existem várias coisas que dá para ser feito hoje na medicina. Isso é só uma coisa, tá? Depois você pode pensar em laboratório, você pode pensar em exames, intervenções, formas de tratamento. Existem hoje inúmeras, né, fármacos, enfim. Tem muita coisa que dá para ser feito. E tem muita gente interessada em começar a aproveitar essas oportunidades. Então, acho que as startups elas vêm muito por aí. Elas vêm muito do talvez juntar pessoas boas com oportunidade, vender uma ideia, alguém acreditar, investir e virar um negócio. Ontem eu estava dando uma aula exatamente sobre isso, de teleinteroperabilidade de dados, que é o tema do meu doutorado, que é o que o SUS está fazendo e o privado está fazendo, que é tentar fazer, que nem tem a RNDS, né, que é do SUS, a Rede Nacional de Dados, e o privado, a gente, enquanto HC, está tentando amarrar para que isso aconteça, que é extremamente difícil, mas para que a gente pare de trocar dado one a one, sabe? Eu, PUC, mando meus dados malemar para a secretaria, não recebo de volta e tal. Para a gente começar a ver isso de uma outra forma, enquanto saúde pública, saúde né, das populações e garantir valor a tudo isso. Então, por exemplo, dentro dessa mudança tecnológica que a gente está vivendo, que é uma revolução, está surgindo muita coisa que pode ser feita. Então, muita coisa. Poxa, por que que eu não posso criar um... Eu já tenho, na verdade, tá? Mas só vou dar como exemplo. Um aparelho ou um celular calibrado com suas configurações adequadas que eu tenho um nível de uma acurácia de 96% de leitura da pele para me falar se eu tenho uma pinta maligna ou não. Poxa, a gente está falando de, né, sabe? Então, esse tipo de coisa, ele pode vir se diversificando muito, ele está acelerado, está acontecendo, tem muita gente querendo ir para esse caminho. A medicina tradicional, eu particularmente acredito muito que ela vai mudar. A nossa forma de atender vai mudar. Hoje a gente vai ter IA para, assim, o que a gente está falando pode estar sendo redigido, resumido, te entregando já hipótese diagnóstica, indicação, recorrência, enfim, a gente não precisa mais talvez fazer isso. A gente poderia falar no olho, você poderia ser triado, talvez, eventualmente, e uma vez validado isso, por sensores e máquinas que conseguissem garantir que a sua triagem fosse bem feita, isso fosse rápido, e você já vem para consulta, a gente conversa, já acelera, você já sai com uma proposta de tratamento desenhada, com datas marcadas, elencadas, com sugestões do que fazer e indicações por exemplo, talvez você precise fazer um tratamento para o seu joelho, porque o seu joelho está com uma inflamação, eu já te indico aqui, ó, profissionais ou onde ligar. Então, assim, eu vejo que tem essa comunicação, a conectividade e a interoperabilidade, são fatores que vêm
para trazer mudanças dantescas, assim. Até eu que estou estudando muito sobre isso, não consigo te falar do tipo assim, o que vai ser daqui 2 anos? Não sei, mas vai ser muito diferente. A impressão que dá é que você está assim, uma camada da estratosfera acima de nós, né? Você está pensando de um modo meio de drone, assim, né? E isso, Jordan, não te afasta muito da parte pessoal, assim, aproveitando aqui para responder a pergunta da Oficinas Culturais Salto de Pirapora. Como foi sua Sim. preparação psicológica? Aqui fala do período de faculdade para o pós-faculdade, mas eu digo assim, como foi sua preparação, como está sendo a sua preparação psicológica para essas novidades todas que você está nos falando aí, esse mercado de trabalho novo, essas inovações que soam bem ultramodernas, né? Jorge, eu acho que assim, sendo muito franco, você conhece, eu sou uma pessoa que na minha vida física, passei por alguns desafios e tive que superá-los, e eu sempre acreditei que eu tinha um certo desenvolvimento emocional, um pouquinho de maturidade ali no processo durante a graduação. Então, eu já tinha consciência de algumas coisas. E eu sabia que depois que a faculdade acabava, você a gente é que assim, né? A gente cresce sobre uma linearidade de expectativas. Então, é esperado que você vá fazer ensino fundamental, ensino médio, graduação, especialização e depois. Então, eu acho que isso já é uma quebra muito grande. É uma quebra muito grande. Quando eu terminei a faculdade, me veio essa quebra do tipo, o que eu vou fazer? E estava no meio do Covid. E eu mudei para São Paulo sozinho, então foi tudo meio assim maluco, foi muito difícil. E eu acho que durante a faculdade, a gente, voltando naquele aspecto, enquanto um organismo que se forma em Sorocaba, de ter uma comunidade muito afetiva, próxima e meio familiar, a gente conseguia tentar pelo menos tratar isso em conjunto, falar sobre, dialogar, receber orientações, por exemplo, eu recebi orientações suas de possíveis caminhos, e eu acho que isso me ajudou, mas eu acho que também foi uma junção daquele tipo de coisa que você pega o aprendizado que você ouviu e só vai atribuir valor nele a hora que você estiver lá na ponta sofrendo. Então, não é aquela coisa do tipo, sabe, só te falar assim, olha, não, só faz isso, tá tudo certo. Não. Pra mim foi muito triste, tipo, sair dos 6 anos, que eu sabia, eu achava que minha vida era perfeita, e eu sabia que era o melhor momento da minha vida pra mudar, e, enfim. Mas eu acho que eu soube lidar bem, eu acho que para todo mundo que sai da medicina, a medicina ela é exigente, ela quer que você seja bom, né? Ela cobra isso, então você mesmo se cobra. É difícil, essa transição é difícil, mas eu acho que, para mim, pelo menos, ter esse vínculo muito forte com essa família que eu construí em Sorocaba e com pessoas que a gente foi construindo em conjunto, essa transição. E ter pessoas como você, Alcinda, a Carla, que até hoje eu converso e faço questão de querer voltar para vê-los, com certeza também facilitou no processo. E a transição anterior, Jordão? Aqui tem uma pergunta aqui da Ana Laura, que ela fala, tem algum conselho para os vestibulandos, que é a transição anterior, né? Nessa reta final antes das provas? Deixa eu lembrar que faz um tempinho, viu? Faz um tempinho, Ana Laura, eu não vou me entregar aqui não. Olha, antes das provas, a gente está em setembro, né? As provas começam em novembro, acredito. Eu É, pegaria agora.
Aproveitando, falar que as inscrições do vestibular da PUC se encerram em 7 de outubro. E as provas são em novembro. E eu sempre fiz duas coisas. Eu acho que agora é a hora de você tem que saber onde você quer ir. E aí não pode ser, eu quero tudo isso. É tipo assim, escolhe 2 ou 3, pega as últimas provas dos últimos anos. É que assim, se não der, tudo bem. Tente pegar as últimas 10 provas dos últimos vestibulares que você quer prestar. Porque você vai encontrar padrão de questão e de tema. São os mesmos professores que estão nessas instituições, eles gostam de assuntos parecidos, eles vão voltar a pintar ali. Então você pode se beneficiar em algumas questões, em algumas tendências de prova. Uma outra coisa que eu faria agora não é hora de aprender, agora é hora de revisar. Pega tudo que você tem de construído, revisões rápidas focadas. Poxa, isso aqui não está tão sólido, então deixa eu dar uma olhadinha melhor. Revisões rápidas focadas. E faça isso antes, por exemplo, daqui até a realização das provas, acho que você tem um tempo. Eu acho que dá para fazer uns 4 ciclos disso. Eu acho que essa fase é a fase da maluquice, é a fase que você tem que, assim, é tudo ou nada, né? Vou me dar meu máximo aqui, vou ficar vendo, para virar medular. Foi uma coisa que eu sempre fiz, tanto para prestar vestibular, depois para prestar a prova de residência. Eu usei as mesmas metodologias e acho que até então deu certo. Mas eu faria isso. De uma parte prova, resolução, e daí que você errou, você revê. E na outra, revisão cíclica. E mais rápida. Legal, Jordão. Jordão, você, assim, em poucas frases, assim, como é que você se classifica hoje, assim, vamos dizer assim, você saiu nota de 0 a 10, 0 sendo muito mal, 10 sendo muito bom, e hoje você de 0 a 10, como é que você classifica a sua evolução? De sair da faculdade para onde eu tô? Em questão do do tempo que eu tive e o que teve. Profissional. Você é um Jordan diferente hoje, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Pessoalmente, vejo que eu tenho os mesmos valores e acho muito engraçado, que eu acho que onde eu cheguei, eu já sabia que eu ia chegar lá atrás. Tive que mudar muitas coisas pela prática, pela vida. O quanto tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Então, talvez eu não seja o mesmo nesse sentido. As minhas práticas de vida hoje não são as mesmas de antes. Mas a pessoa que eu me vejo hoje é muito semelhante à de antes. Eu só me vejo muito mais maduro nesse processo. E eu acho que eu consegui, me orgulho muito de ter ponderado e ter tido crises, vivenciado crises, mas ser resiliente para interpretá-las e sair delas. Eu acho que o problema não é você cair, é você saber levantar. Então, por esse processo, por ter consciência disso, acho que um 8 eu daria, para não ser tão ambicioso, mas eu acho que 8 tá bom porque... Legal. Se você me acompanhou de próximo, você sabe do processo, eu acho que um 8 está válido. Eu acho que você está 10, Jordão. Eu acho que você está 10. Eu acho que você saiu 8, mas eu acho que você está 10. Mas, pessoal, para encerrar aqui, então, eu queria agradecer bastante a presença do Felipe Jordan, nosso aluno aqui, foi nosso aluno, hoje brilhantemente aí,
estrela de algumas direções aí, principalmente no ENRAD, né? Para quem não sabe, o ENRAD é o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas. E quero deixar um recado também ao pessoal, aí, os vestibulandos, né? Não se esqueçam, as inscrições do vestibular de 2026 estão abertas até 7 de outubro. Não deixe para a última hora, evidentemente, garanta já sua vaga no vestibular. Esperamos vocês aqui e espero muito, assim, muito ansiosamente rever de novo você, Jorge. Foi uma surpresa muito boa falar com você novamente. E se eu puder só falar uma que não é para mim, é para o pessoal. Gente, do fundo do meu coração, assim, vocês com certeza não vão se arrepender de prestar e se passarem a fazer essa faculdade. Todo mundo que está lá, quando está, se olha e sabe que está na melhor fase da vida e sabe que fez uma boa escolha, te garanto. E falo isso assim muito abertamente do fundo do coração. É isso, e estudem. Legal. Obrigado, Jordão. Obrigado, Jorge. A todos, então. Obrigado a presença de todos aí pelas perguntas e até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau.